Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula Anemias e Alterações Sanguíneas. Essa aula é para você que busca a solução para tratar as anemias, para tratar as alterações sanguíneas de forma prática, de forma eficaz e de forma objetiva através da nutrição funcional, com um olhar integrativo em relação às anemias. Essa aula é para você que quer atender pacientes com anemias e alterações sanguíneas com segurança, com evidência científica, mas muitas vezes se sente inseguro em, por exemplo, quais sintomas identificar nos mais aí de 10 diferentes tipos de anemias, quais alimentos prescrever nos mais de 10 diferentes tipos de anemias. Vamos ver alguns alimentos nessa aula de hoje. Quais alimentos não prescrever? Quais alimentos não devem ser prescritos? Os suplementos necessários para o tratamento dos mais de 10 diferentes tipos de anemias. Vamos ver suplementos nessa aula aqui de hoje, por isso fica comigo até o final para não perder. Quais exames laboratoriais solicitar na investigação, aí no screening dos mais de 10 diferentes tipos de anemias, e como conduzir um tratamento nutricional completo nas anemias e nas alterações sanguíneas. Eu tenho certeza que não foi só uma vez que essas dúvidas, em algum momento da sua jornada clínica, da sua jornada profissional, já passaram pela sua cabeça, não é mesmo? Então já está mais do que na hora de você saber, de dominar as melhores estratégias nutricionais e assim conseguir realizar um tratamento individualizado de intervenção dietética, conduta nutricional, que inclui prescrição dietética, alimentação, suplementação, estilo de vida nas anemias e nas alterações sanguíneas, adquirir conhecimento essencial para a sua prática clínica, sabendo como atender pacientes com anemias e com alterações sanguíneas, saber prescrever os alimentos corretos para um tratamento nutricional bem-sucedido, saber realizar uma intervenção nutricional individualizada e completa para regenerar e normalizar o organismo do seu paciente, saber solicitar os exames laboratoriais corretos e saber interpretar esses exames e tornar-se uma referência na sua cidade em atendimento a pacientes com anemias e com alterações sanguíneas. Bem, agora nós vamos ver o que vamos aprender aqui durante o curso. Durante o curso nós vamos falar com profundidade sobre o sangue, então a composição do sangue, onde são produzidas as células sanguíneas. Claro que vamos falar sobre o hemograma, desbravando cada item da série vermelha. Então, vamos falar das hemácias, as prováveis anomalias das hemácias, quanto ao tamanho, quanto à cor, quanto à forma, quanto ao número. Hemoglobina, claro que vamos falar também com muita profundidade, bem como a sua devida função, a composição da hemoglobina, que é extremamente importante conhecermos sua composição, até mesmo para investigação aí de certos tipos de anemias, os valores ideais de hemoglobina, não somente baseado na referência dos exames laboratoriais. Esses valores ideais de hemoglobina são baseados em estudos realizados em indivíduos idosos saudáveis e indivíduos centenários saudáveis. Vamos falar sobre os índices hematimétricos, que incluem VCM, volume corpuscular médio, HCM, hemoglobina corpuscular média, CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, o que cada um deles, na sua individualidade, refletem no organismo do nosso paciente. E todos eles em conjunto, VCM, HCM, CHCM, todos eles em conjunto, o que reflete no organismo do nosso paciente? Então, isso entra aqui na classificação das anemias de acordo com a morfologia e síntese de eritrócitos, ou seja, de hemácias, né?
Então aqui, quando a gente fala de volume corpuscular médio, HCM, CHCM, né? Aqui a gente entra dentro dessa classificação das anemias. Então a gente vai falar sobre microcitose, macrocitose. Então, por exemplo, uma microcitose, que pode ser indicativo por deficiência de ferro, bem como de outros nutrientes, ou uma macrocitose, que é quando um paciente apresenta um VCM, um volume corpuscular médio elevado, que pode ser por deficiência de vitamina B12, ou no hipotireoidismo pode estar presente também elevado o VCM. Então, o VCM elevado é só quando o paciente tem falta de B12, ou pode estar alto porque o paciente apresenta alguma outra condição clínica, né? E fazendo com que esse VCM fique alto. Certas medicações também podem aumentar o VCM, fazer com que o VCM fique elevado. Ou o paciente também pode apresentar uma anemia hipocrômica e microcítica. Então, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média, bem como classificação das anemias de acordo com a morfologia e síntese de eritrócitos, a gente vê com profundidade na aula completa anemias e alterações sanguíneas. Vamos ver também na aula completa sobre o índice de anisocitose eritrocitária, que é o famoso RDW. O que representa esse marcador que habitualmente precede alterações de outros parâmetros no organismo do nosso paciente, como na deficiência de ferro, o RDW já pode estar alterado, muitas vezes antes do ferro estar alterado também, às vezes o RDW já está alterado lá antes, ou alterações da hemoglobina, né? Então a gente tem que lembrar que quando a gente vai avaliar o hemograma do nosso paciente, não é somente um dado isolado que a gente precisa avaliar, são todos os parâmetros em conjunto aí para a gente ter um laudo, né, 5 estrelas do nosso paciente. Plaquetas, vamos falar sobre as plaquetas também, o que é anemia e quais os sintomas mais comuns, o que definitivamente é anemia, as causas da anemia. Quais são as causas da anemia? Temos diversas causas. A gente pode ter, por exemplo, uma eritropoiese ineficaz ou deficiente, que ocorre quando o nosso paciente tem deficiência nutricional ou um processo inflamatório, em distúrbios genéticos. Vamos falar também sobre a classificação das anemias, com muita profundidade. No curso completo eu falo sobre classificação das anemias. Então nós vamos ver lá sobre anemia aguda, anemia crônica, anemia adquirida, anemia hereditária e quando cada uma delas ocorre. Quais as causas de cada uma delas? Quais os sintomas de cada uma delas? São sintomas diferentes. Os tipos de anemia, fisiopatologia e exames laboratoriais. Essa parte aqui do curso completo é extremamente importante e essencial para qualquer profissional da área da saúde. Então, os tipos de anemia, fisiopatologia e exames laboratoriais essenciais, primordiais, necessários. Então, aqui a gente vai ver sobre anemia hemolítica, vamos falar sobre a anemia aplástica, uma anemia que pouco se fala, é uma anemia rara, mas em algum momento você pode receber um paciente com anemia aplástica. A anemia aplástica, ela ocorre quando a medula óssea está comprometida e, como resultado, as células tronco são destruídas ou não se desenvolvem normalmente. Alguns meses atrás eu atendi um paciente com anemia plástica, ele mora nos Estados Unidos, então as plaquetas muito baixas, hemograma bem alterado, a gente fez ali todo um processo, né, para normalizar os parâmetros do hemograma e hoje ele vem se recuperando bem através dos suplementos e através da alimentação também. Nós temos anemia pós-hemorrágica, anemias por deficiências nutricionais, que vai muito além de ferro e de vitamina B12. Eu vou falar um pouco sobre deficiência nutricional de nutrientes específicos nas anemias aqui na aula de hoje, e anemia na gestação, né? Um momento aí, um ciclo, um momento na vida da mulher que ocorre uma grande demanda de nutrientes e
precisamos entender todo esse processo para trabalhar com a nossa paciente gestante também. Então, o tratamento para anemia. Qual tratamento escolher? Qual tratamento escolher? Isso aqui vai depender de uma série de fatores que já vou mostrar aqui para vocês. E conduta nutricional completa, com abordagem integrativa da alimentação até a suplementação em mais de 10 diferentes tipos de anemias. Isso a gente vê na aula completa, anemias e alterações sanguíneas na prática. Então, aqui, tratamento para anemia. Qual escolher? O tratamento para anemia depende de qual tipo de anemia, se é por deficiência de algum nutriente, se a gente tem presente ali uma hemorragia moderada ou intensa, se é por hemólise, o que é hemólise? Destruição das hemácias. Então, o tratamento para anemia depende. O trabalho mais importante e difícil antes de encontrar a resposta certa é fazer a pergunta correta. O tratamento da anemia depende da causa, do que causa essa anemia. Então, aqui a gente tem que ter raciocínio clínico, porque o tratamento ele vai ser estabelecido somente após esse raciocínio. E o que os exames, o que os sintomas do paciente estão nos mostrando. E na nossa aula experimental de hoje, nós vamos falar aqui um pouco sobre alguns nutrientes envolvidos em uma das anemias mais comuns, que é a anemia ferropriva ou ferropênica. É uma das anemias mais comuns que a gente vê aí na prática clínica. E a anemia ferropriva, ela é uma anemia que vai muito além do ferro. Muitas vezes o profissional de saúde fica simplesmente preso no ferro. Só que há vários nutrientes envolvidos aqui nesse processo do ferro, na ferritina, no armazenamento de ferro, e é o que vamos ver aqui nessa aula experimental de hoje. Bem, aqui nós podemos ver que a transferrina, ela é uma proteína transportadora de ferro. Então, se a gente não tem transferrina, o que acontece com o ferro? O ferro ele fica livre, né? Ele fica solto. Então, a gente não tem aqui receptor específico, né, para ligar esse ferro com a transferrina e o ferro fica solto. Inclusive, esse ferro solto é um perigo, porque quando o paciente tem excesso de ferro, esse ferro livre muito alto, excesso de ferro é tóxico, né? Inclusive tem relação com câncer, por provocar ali a reação de Fenton. Então, ferro livre em excesso a gente não quer. Então, a gente precisa de receptores de transferrina, os receptores específicos para levar esse ferro até os seus sítios de estocagem. E a transferrina, ela é a responsável pelo transporte de ferro para os seus sítios de estocagem, que seria onde? Ferritina, ou para o sistema hematopoético, especificamente para a medula óssea, para fazer o quê? Hemácia. Agora a gente vem aqui para o cobre. O cobre, ele está envolvido diretamente na absorção e no metabolismo do ferro. Por quê? Porque o cobre ele age na disponibilidade do ferro por intermédio da ceruloplasmina, que é uma enzima cobre dependente. Além disso, o cobre também é responsável pela incorporação do ferro na molécula hemoglobina. Então, a gente tem aqui a composição da hemoglobina. A hemoglobina ela é composta por duas cadeias alfa-globina e duas cadeias beta-globina. Depois, a gente tem uma molécula M e a molécula de ferro. E o cobre, ele é um dos nutrientes responsáveis por colocar esse ferro aqui na hemoglobina. Então, se o paciente tem deficiência de cobre, isso é um grande problema. Vamos entender um pouquinho com mais profundidade esse processo aqui. Quando a dieta ela é deficiente em cobre, ou quando o indivíduo apresenta deficiência de cobre no organismo, que pode ser por má absorção, ocorre diminuição
nos níveis de ferro nos tecidos, devido à baixa atividade da ceruloplasmina, que como consequência vai influenciar lá na hematopoiese, ou seja, na formação das hemácias. Então, o que a gente tem que entender aqui? Qual é a chave aqui, o X da questão? A pergunta que não quer calar. Quem que pega o ferro da ferritina e transporta essa ferritina para o sistema hematopoiético, para a medula óssea, para fazer hemácia? A transferrina. Quem que pega o ferro da ferritina? Quem que pega o ferro da ferritina e joga esse ferro depois aqui para a transferrina? A ceruloplasmina. A ceruloplasmina ela é responsável por colocar o ferro na transferrina. Depois a transferrina faz esse processo de levar o ferro para os seus sítios de estocagem. Resumindo, não temos ceruloplasmina, não tem como colocar esse ferro na transferrina. E ceruloplasmina é cobre dependente. Então, vocês estão vendo como o cobre, a ceruloplasmina tem influência direta nesse processo aqui? A ceruloplasmina, ela é uma enzima cobre dependente. Então, se tiver menos cobre, você usa menos ferritina ou tira menos ferro dela. Inclusive, o paciente ele pode ter uma ferritina alta e pode estar com uma anemia microcítica, que é o quê? Volume da hemácia baixo, uma microcitose, um VCM abaixo de 81. Então, a microcitose ela pode ser por deficiência de ferro, que é o que as pessoas é o que vem na mente, né? Primeira coisa na cabeça, na mente do profissional de saúde, mas o VCM ele pode também estar baixo na deficiência de cobre. Então, às vezes você pede o VCM, ou você vê o VCM, ele tá baixo, você vê ferritina, ela não tá baixa, ela tá às vezes até alta. Então você pensa, mas por que esse VCM tá baixo então? Pode ser por deficiência de cobre, então vai lá e solicita exame de cobre. Então, veja o cobre e ceruloplasmina, solicite o exame de ceruloplasmina também. Se estiver baixo, a ceruloplasmina, o cobre, o paciente ele não está precisando de ferro, e sim de cobre. Em processos inflamatórios, a gente vê muito o quê? Ferritina alta, ceruloplasmina também alta, ceruloplasmina normalmente sobe nos processos inflamatórios. A ferritina pode ou não sofrer modificação se a ceruloplasmina estiver alta. Aí, se a gente vê que o paciente pode estar inflamado, você vai lá, dosa a proteína C reativa, outros marcadores inflamatórios para ver a situação ali do seu paciente. Mas agora, se a ferritina estiver baixa, aí nós temos anemia ferropriva. Você prescreveu ferro para o seu paciente, o indivíduo fez uso de ferro e a ferritina não aumentou. Então, talvez seja falta de outro nutriente, até mesmo da vitamina B2. A deficiência de vitamina B2, de riboflavina, pode reduzir a mobilização de ferro das reservas, pode diminuir a absorção de ferro por si só, aumentar as perdas de ferro e prejudicar a produção de globina. Por isso, você tem que ter raciocínio. Eu vejo muitos pacientes com ferritina baixa, aí vai lá, o profissional prescreve ferro. Ferritina não sobe. Às vezes os níveis de ferro estão ok, tudo ok, e a ferritina não sobe mesmo suplementando ferro. Muitas vezes é por deficiência de cobre que esse ferro não sobe, porque a ceruloplasmina vai colocar esse ferro na transferrina para transportar esse ferro para os seus sítios de estocagem. Então, se não tem ceruloplasmina, não vai funcionar esse processo. Então, vai lá e dosa a ceruloplasmina, que é cobre dependente, então dosa o cobre também. Muitos desses pacientes têm ceruloplasmina baixa, cobre baixo. Aí você vai lá e suplementa o cobre, essa ferritina já começa a ir normalizando. Claro que uma ferritina baixa pode ter outros processos envolvidos, né? A questão de má absorção, o paciente apresentar, por exemplo, uma doença celíaca, o intestino muito inflamado, então tem outros processos também. Mas essa parte aqui dos nutrientes é o que mais pesa. Então,
deu ferro, não sobe, vê cobre, vê ceruloplasmina, suplementa a vitamina B2 se necessário para essas reservas de ferro começarem a aumentar, né? Então, as reservas de ferro vão aumentar a partir do momento que esse ferro consegue ser transportado pela transferrina. Aqui eu trouxe também o cobre, né? Porque a gente foca muito no ferro, muito no ferro, muito no ferro. E o cobre, que está muito envolvido nesse processo aqui. Então, você vai lá, investiga o cobre, suplementa esse paciente com alimentos rico em cobre. Então, colocar ali, né, na orientação nutricional, consumir mais alimentos ricos em cobre. Então, coloca lá para ele consumir semente de girassol, castanha de caju, a própria batata também, grão de bico, abacate. Aqui nós temos os alimentos ricos em cobre. Aqui também tem RDA, a UL, né, nível máximo de tolerância, se você for prescrever a suplementação de cobre para o seu paciente. Aqui uma receita rica em cobre, então o grão de bico aqui, né, utilizado na forma aqui de uma preparação, uma receita, grão de bico ao curry. E rastreando o status de cobre, exame laboratorial. Como investigar os níveis de cobre no nosso paciente? Nós temos duas formas. O cobre sérico, que é o mais comum, você vai avaliar ali os níveis de cobre do seu paciente, só colocar na solicitação dos exames laboratoriais cobre sérico. Então, você vai ver ali o nível de referência para homens, para mulheres. Níveis ótimos de cobre no organismo de um paciente adulto, níveis ótimos em torno de 90 a 100. São níveis ótimos, valores bons para se ter, tá? Lá no 85, indo para menos de 85, já não é um valor muito legal. Então, procura sempre trabalhar com o seu paciente com níveis de cobre em torno de 90 a 100, cobre sérico. Depois, nós temos o cobre eritrocitário. O que é isso? O que seria isso? Bem, eritrocitário, eritrócitos, hemácias. Eritrócito e hemácias são a mesma coisa. Então, as hemácias, elas têm um tempo de vida de aproximadamente 2 meses, 3 meses. As hemácias são células. Bem, o cobre eritrocitário é quanto de cobre tem ali nas hemácias, nos eritrócitos. Então, a gente consegue ver como que está esse nível de cobre no organismo do nosso paciente nos últimos 2 a 3 meses. Quanto que tem de reserva ali num período de tempo muito maior. Não simplesmente ali do dia, né, das últimas horas ali no organismo do nosso paciente. Tá entendendo? Então, mas o cobre sérico é o mais comum de se solicitar, é o mais custo, né, a questão é mais funcional, custo-benefício, um valor menor, e é o mais comum então mesmo aí de ser solicitado. Mas temos também o cobre eritrocitário. Aqui a suplementação de cobre na prática. Então, quando precisamos suplementar cobre para o nosso paciente, como é que a gente faz essa prescrição? Nós vamos trabalhar com cobre quelato, o cobre albion, que são minerais biodisponíveis, em torno de 0,5 a 5 miligramas por dia. Então, até 5 miligramas ao dia, tá? Então, dependendo de como tá ali o cobre do seu paciente, às vezes a gente vê um paciente ali com um cobre até abaixo do mínimo da referência. Então, você pode começar com essa dose maior de 5 miligramas ao dia. Você pode colocar numa tomada só, numa vez só, ou 2,5 miligramas 2 vezes ao dia. Observe os níveis de cobre. Depois de 1 mês, solicita o exame novamente, vê como é que tá. Se você vê que aumentou muito, reduz um pouco a dosagem e vai monitorando até achar a dose ideal para esse paciente. Normalmente, quando o paciente tem uma deficiência nutricional, nesse caso do cobre, normalmente aí a gente tem que ver a questão da alimentação, se a dieta dele é muito pobre em cobre, ou se é uma questão de absorção também, né? Às vezes o paciente ele pode não estar absorvendo tão bem e ele precisa de suplementação contínua aqui do nutriente. Aí você vai ajustando as doses de acordo com o exame laboratorial, né? Então, sempre individualidade bioquímica. Lembrando sempre da relação também zinco-cobre,
né, que muito cobre degrada zinco, então a gente tem que ter esse cuidado. Normalmente, para cada 10, 15 miligramas de zinco, 1 miligrama de cobre. Então, se a gente colocou ali 1 miligrama de cobre, coloca ali na suplementação 10 miligramas de zinco junto, para a gente não degradar zinco no organismo do nosso paciente, né? Ou se não, trabalha bem com alimentação, uma alimentação rica em zinco, para a gente garantir aí as reservas de zinco no organismo. Então, você vê a importância dessa visão integrativa do organismo do nosso paciente, que numa questão de ferro vai muito além do ferro, uma anemia ferropriva vai muito além do ferro, muito além do ferro. Então a gente não pode avaliar o ferro na sua forma isolada, e a gente tem que entender o que está acontecendo no organismo do nosso paciente. A partir desse momento, desse raciocínio clínico, nós vamos ver quais estratégias nutricionais nós vamos colocar em prática e avaliar os resultados no nosso paciente, porque ele precisa do melhor resultado possível. Então você precisa sair do óbvio. E chegamos no fim da nossa aula experimental. Aqui é apenas 1% do que você vai encontrar na aula completa: anemias e alterações sanguíneas através da nutrição funcional. Se você quer ter a solução para tratar as anemias e as alterações sanguíneas de forma prática, eficaz e objetiva através da nutrição funcional, essa é a sua chance de garantir o acesso à aula completa com certificação de 7 horas pelo valor promocional do primeiro lote. E seja rápido, porque o valor do primeiro lote já está se encerrando. Toca no botão ou no link aqui abaixo do vídeo e garanta a sua vaga. Nos vemos lá!